Imagine um país que fala português no meio da América Latina. Um país cheio de contrastes, diversidade, desigualdade e potência criativa. Agora imagine esse país tentando encontrar sua própria voz, não apenas como nação, mas como expressão artística, como identidade cultural, como literatura. Foi isso que aconteceu há mais de 100 anos, quando um movimento revolucionário começou a sacudir as bases da arte brasileira. Um movimento que não tinha medo de romper com o passado, de questionar modelos importados e de reinventar a forma de contar histórias, criar poemas e representar a realidade. Esse movimento se chama modernismo. O modernismo não foi só um estilo literário, foi uma atitude, uma escolha corajosa, uma revolta silenciosa e ao mesmo tempo barulhenta. E tudo começou oficialmente em 1922, durante um evento que durou apenas alguns dias, mas que ecoaria por décadas. A Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Mas antes disso, vamos entender o contexto. Naquela época, o Brasil ainda carregava o peso das referências europeias. A arte, a literatura, a música, tudo era moldado pelo que vinha da França, de Portugal ou da Itália. Tudo parecia ter que ser bem feito, segundo padrões externos. Era como se o Brasil estivesse sempre traduzindo outra cultura, sem ousar escrever sua própria história com letras maiúsculas. E então, num momento em que o mundo começava a mudar, com guerras, invenções, transformações sociais e culturais, artistas brasileiros decidiram parar de copiar e começar a criar, de verdade. A Semana de Arte Moderna foi o estouro dessa bomba. Foi ali que escritores, pintores, músicos e pensadores mostraram que era possível fazer arte com cara do Brasil. Com suas cores, suas contradições, suas belezas e mazelas. Inspirados nas vanguardas europeias, sim, mas sem repeti-las. Com personalidade própria, com o espírito antropófago, como diria Oswald de Andrade, de devorar influências e transformá-las em algo novo, em algo nosso. E assim nasceu o modernismo brasileiro. Um movimento que não tem data certa para acabar. Alguns dizem que terminou nos anos 60, outros nos anos 80. Tem quem acredite que ele continua vivo, pulsando dentro da arte contemporânea. Mas o importante é entender como ele se desenvolveu. Dividimos essa jornada em 3 grandes fases, e vamos mergulhar nelas agora, uma por uma. Na primeira fase, conhecida como fase heróica, o objetivo era claro: renovar a linguagem, quebrar paradigmas e inventar uma arte nova. Essa etapa vai de 1922 até 1930. Nesse período, tudo era experimentação. Os autores buscavam liberdade formal, abandonavam regras rígidas e valorizavam temas do cotidiano. Queriam mostrar o Brasil real, sem idealizações. Mário e Oswald de Andrade e Manuel Bandeira foram os principais nomes dessa revolução, cada um com seu jeito único, mas todos unidos por um desejo comum: libertar a arte da cópia e lançar lá no território do original. Mário de Andrade, considerado o pai do modernismo, trouxe uma visão quase antropológica do Brasil em sua obra mais famosa, Macunaíma. Um herói sem caráter, que representa a miscigenação e a adaptação do povo brasileiro. Já Oswald de Andrade chocou com manifestos como o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, onde defendia uma poesia curta, objetiva, que cantasse o Brasil com orgulho e irreverência. E Manuel Bandeira, com sua sensibilidade ímpar, misturava cotidiano e melancolia, em versos simples, mas profundos. Nessa fase, também surgiram publicações importantes, como a revista Claxon, que serviu como canal de divulgação do movimento. Era o espaço onde os modernistas podiam expor ideias, discutir propostas e mostrar ao público que algo novo estava nascendo, algo que ia contra tudo que era tradicional. Era uma fase de ruptura, de descoberta, de ousadia, mas também de resistência, porque nem todo mundo aceitava tão facilmente essa mudança. Havia críticas, ironias, até desprezo, mas os modernistas seguiam em frente, convictos de que estavam abrindo caminhos para uma arte verdadeiramente brasileira. Chegamos à segunda fase do modernismo, que vai de 1930 até 1945. Se a primeira fase era de experimentação e luta contra o velho, a segunda é de consolidação. É o momento em que os princípios modernistas já estão estabelecidos, mas ganham novas dimensões. A arte começa a olhar para a sociedade com mais profundidade, com mais compromisso político e social. Esse período coincide com grandes eventos históricos.
Primeiro, a Era Vargas, um tempo de centralização política, nacionalismo e reformas que mudariam o Brasil para sempre. Também marca o fim da chamada política do café com leite, aquela que garantia que presidentes fossem revezados entre políticos de São Paulo e Minas Gerais. Além disso, essa fase ocorre durante a Segunda Guerra Mundial, o que impacta diretamente o modo como os artistas entendiam o mundo. É nesse contexto que surge a chamada Geração de 30. Autores que levam a sério a missão de retratar o Brasil em sua complexidade. Entre eles, Graciliano Ramos e Jorge Amado na prosa, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles na poesia. Cada um com seu tom, cada um com sua paixão, mas todos compartilhando uma preocupação com a realidade social, especialmente no Nordeste brasileiro. Graciliano Ramos, por exemplo, em obras como Vidas Secas e Angústia, mostra com rigor e frieza a vida dos sertanejos em meio à seca e à miséria. Sua linguagem seca e direta é como uma faca cortando qualquer romantismo. Já Jorge Amado, com toda sua energia e calor baiano, apresenta personagens populares, cheios de vida, em livros como Jubiabá e Cacau. Enquanto isso, na poesia, Drummond sintetiza como ninguém a dualidade entre o íntimo e o social. Seus poemas tocam o coração individual e, ao mesmo tempo, refletem a alma coletiva do país, pela vontade de usar a arte como ferramenta de compreensão e transformação da realidade. Essa fase do modernismo é marcada por engajamento, pela busca de sentido, e mesmo com todas as dificuldades do período, os artistas continuavam firmes, produzindo obras que hoje são clássicas. Agora chegamos à terceira fase do modernismo. Aqui, as águas ficam mais turvas. Há muita discussão sobre quando ela começa e se realmente terminou. Alguns especialistas apontam o período entre 1945 e 1980 como sendo a última grande fase do movimento. Outros preferem pensar que o modernismo nunca morreu, que suas ideias continuam vivas e presentes em formas renovadas de expressão artística. Chamamos essa fase de pós-modernismo, embora o termo ainda gere debates. Nesse período, a pluralidade estética se torna mais evidente. Os autores exploram novas formas de linguagem, brincam com o experimentalismo e buscam seus caminhos, muitas vezes distantes de qualquer escola definida. Também estamos falando de um cenário histórico intenso. Sai o Estado Novo, termina a Segunda Guerra Mundial e começa a Guerra Fria. No Brasil, o país vive oscilações políticas constantes, mas também assiste a um boom cultural e tecnológico. A televisão entra em cena, a música popular explode, o cinema brasileiro começa a ganhar força, e a literatura acompanha essas mudanças. Na poesia, surge a chamada Geração de 45, que tenta resgatar uma certa formalidade, mas logo é ultrapassada pela poesia de João Cabral de Melo Neto. Seu livro Morte e Vida Severina é um marco. Um poema em forma de drama que conta a trajetória de um retirante nordestino em busca de dignidade. João Cabral usa a palavra com precisão cirúrgica, como se cada verso fosse esculpido com uma navalha. Na prosa, dois gigantes emergem: Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Clarice, com sua escrita introspectiva e quase filosófica, mergulha nas profundezas do ser humano. Suas personagens vivem pequenas epifanias no cotidiano, revelando verdades universais em gestos mínimos. Em livros como Perto do Coração Selvagem e A Hora da Estrela, ela cria uma prosa lírica e intensa, que continua influenciando gerações. Guimarães Rosa, por sua vez, reinventa a língua portuguesa. M. Grande Sertão. Veredas, ele constrói uma narrativa longa e complexa e fascinante, contada por um jagunço chamado Riobaldo, que relata sua vida e seus dilemas morais em meio ao sertão. O romance é uma verdadeira epopeia existencial, onde o tempo, o espaço e até a própria linguagem se transformam. Com ele, o Brasil conquista definitivamente seu lugar na literatura mundial. Essa terceira fase do modernismo não tem um líder, não tem uma escola única, tem variedade, tem experimentação, tem autores que dialogam entre si, mas que seguem caminhos diferentes. Tem poetas como Murilo Mendes e Cecília Meirelles, dramaturgos como Nelson Rodrigues e tantos outros que ajudaram a formar a cara da arte brasileira contemporânea. E é aqui que o debate fica mais interessante. Será que o modernismo realmente terminou? Ou será que ele continua presente em nossas letras, em nossa maneira de ver o mundo e de expressar sentimentos?
Talvez a resposta esteja no fato de que, mesmo décadas depois, continuamos usando os instrumentos que ele nos deixou: a liberdade criativa, a crítica social, a valorização do regional e a busca por uma identidade própria. Então, se você quer entender a arte brasileira, precisa entender o modernismo. Ele é a base, o divisor de águas, o momento em que o Brasil decidiu parar de imitar e começar a criar. E mesmo que tenham sido várias fases, vários autores e várias interpretações, o que importa é o legado. Um legado que respira até hoje em cada livro, filme, música ou pintura que ousa ser original. Há movimentos que nascem barulhentos e se calam com o tempo. Outros, como o modernismo, começam com um grito e terminam em forma de sussurro, mas um sussurro que ecoa por décadas. Ele não foi apenas uma mudança na arte, foi uma escolha corajosa de olhar para dentro, de buscar a própria voz em meio ao coro do mundo. Foi ousar dizer que o Brasil podia ser ouvido não por repetir o que já existia, mas por inventar algo novo. E mesmo que as datas sejam incertas e as fases estejam marcadas no tempo, o espírito modernista permanece vivo, em cada escritor que arrisca uma nova forma, em cada artista que busca representar a realidade com honestidade, em cada um de nós que, ao aprender essa história, sente despertar algo dentro, a vontade de criar, de questionar, de sentir profundamente. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você. E quando algo nos move, o natural é querer compartilhar. Curtir esse vídeo não é apenas um clique. É dizer que você faz parte dessa conversa, que você também acredita que a arte importa, que ela muda, revela, liberta. Então se inscreva, ative o sininho, compartilhe com alguém que ainda não sabe, mas precisa ouvir isso. Porque conhecimento verdadeiro não se guarda, ele se multiplica, se espalha, se torna legado.